Olá, meus amigos e amigas, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live deste dia 17 de outubro, ou então no dia que você estiver nos vendo e ouvindo. Uma alegria nos encontrarmos mais uma vez, receber esse público carinhoso, esses irmãos e irmãs que vêm orar conosco aqui, semanalmente. Não só orar, viemos trocar vibrações positivas, viemos refletir, aprender sobre espiritualidade, desenvolver o nosso aspecto primordial, que é a qualidade de seres espirituais que nós somos, seres espirituais que momentaneamente estão tendo uma experiência aqui na Terra. E esta ligação, com a nossa fonte, do nosso eu interior, da nossa essência mais pura, que é a espiritual, esta ligação com Deus, com as forças divinas, é o que nos dá força, que nos dá sabedoria, que nos dá equilíbrio, que confere sentido, propósito à nossa existência. Aliás, são os temas que nós abordamos em nosso livro mais recente, o livro Aqui e Agora. Nós estamos tratando exatamente desses assuntos tão importantes para nós, como que o cultivo da espiritualidade nos ajuda a viver melhor. Então sejam todos muito bem-vindos, os amigos que nos seguem pelas redes sociais. Estamos aqui com gente de muitas cidades, estados, Brasília, Rio de Janeiro, Campinas, Guarulhos, Porto Alegre, Rio Preto, Santa Catarina, Caraguatatuba, Florianópolis, Jundiaí, Itupeva, Araraquara. Temos irmãos também de Niterói, Belo Horizonte, Santo André, São Bernardo do Campo, Friburgo, no Rio de Janeiro, Vila Velha, no Espírito Santo, Petrópolis, no estado do Rio. Enfim, irmãos que estão nos acompanhando de muitos locais diversos. A gente está longe fisicamente, mas está perto, ligado pelo coração, pelo propósito de formarmos a nossa corrente de amor, de luz, de doação de boas energias para todos nós. Estamos recebendo, irmãos que estão sintonizados conosco pelo Facebook do Orador Beluca, pelo meu canal do YouTube, pelo canal do YouTube da Federação Espírita do Distrito Federal. Também sejam bem-vindos os nossos irmãos que sintonizam o canal da Federação de Brasília. E também, a partir de agora, também pelo meu Instagram. Vamos ver se o pessoal do Instagram está entrando aqui. Vamos ver se a gente recebe aí um salve, um alôzinho. Já tem gente entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Podemos anotar o nome de pessoas por quem a gente quer enviar vibrações positivas, o nome, a cidade onde a pessoa se encontra, o hospital onde eventualmente ela se acha.
como eu costumo dizer, não precisa colocar a doença da pessoa, não vamos expor a privacidade, mesmo porque isso é desnecessário. A gente envia a força, né, a nossa boa energia, que ela é manipulada por Deus, pelos bons espíritos, pelas forças superiores, e leva até a pessoa onde ela se encontra, porque Deus sabe o que cada um de nós está necessitando. Podemos preparar a nossa água. Eu coloco aqui um copinho, né? Você pode colocar uma garrafinha, sempre de uso individual, porque a água vai absorvendo as energias positivas que a nossa corrente vai gerar e as energias que certamente Deus nos proverá através dos espíritos de luz que estão em nome de Deus socorrendo a todos nós aqui na caminhada terrena. E quando a gente faz a prece, quando a gente abre o coração a Deus, então a gente facilita, né, o amparo divino. A gente tem uma conexão, né? Estabelece uma conexão. Se eu quiser sintonizar aqui, eu preciso ter a internet, né, para fazer a conexão aqui com a live. A oração, né, uma boa leitura, a reflexão espiritual é a nossa conexão espiritual, que facilita, né, os nossos pedidos e que facilita também esse intercâmbio, né, que vem do alto para todos nós. A intuição, a energia, a inspiração, a proteção, o amparo. Bem, acho que já podemos dar início à nossa reunião. Nós vamos, então, elevando o nosso pensamento a Deus. Nós vamos nos tranquilizando, nos acalmando, procurando um possível relaxamento, porque a hora da nossa comunhão, do nosso encontro com Deus, com o Pai que nos ama, nosso encontro com Jesus, Mestre, o amigo de todas as horas, o encontro com Nossa Mãe Maria Santíssima. É o momento da nossa ligação com as forças divinas. Com as falanges de socorro espiritual. Que descem até os nossos lares. Que se ligam a nós em tarefas de auxílio, de consolo, de esclarecimento, de amparo. É o momento em que acendemos a luz espiritual.
o momento em que a nossa casa se ilumina, é o momento de comunhão com o plano espiritual superior. A fim de que a gente adquira forças, inspiração, ajuda para as nossas lutas de cada dia, para o entendimento do que precisamos fazer, de qual caminho seguir, de qual melhor roteiro temos para viver. Por isso, rogamos ao alto que abençoe esse nosso encontro. Abençoe a todas as pessoas que estão aqui entrando, que estão já conosco sintonizadas. Que possamos formar uma grande corrente de luz, de amor, de paz, de sabedoria. E por isso todos juntos vamos orar a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, em nome de Dr. Bezerra de Menezes e sua falange de amor e cura, nós damos por iniciada a nossa reunião. Graças a Deus. Muito bem, alegria, paz, estarmos juntos, momentos tão ricos, né, na nossa caminhada. Hoje trouxemos para a nossa reflexão um trecho de uma mensagem, de uma carta que São Paulo apóstolo, né, escreveu aos cidadãos de Corinto. É a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E a mensagem diz assim, Paulo: assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Vou reler esse capítulo. É Paulo apóstolo falando. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Muito bonita e profunda essa mensagem.
no Paulo, né? Fiquei pensando algumas coisas sobre ele, eu queria compartilhar com vocês. Então ele fala, se alguém está em Cristo. É interessante essa colocação, né? Se alguém está em Cristo, quer dizer, se Cristo está em nós. É possível que a gente conheça o Cristo. É possível que a gente saiba muita coisa sobre o Cristo. É possível até que a gente admire o Cristo. Mas parece que estar em Cristo é uma experiência mais profunda do que simplesmente saber do Cristo, conhecer o Cristo, ter ouvido falar dele, ter escutado alguma mensagem dele, ter assistido inúmeros filmes a respeito dele, ter celebrado o nascimento dele, ter celebrado a Páscoa, a morte. Ter escutado tantas missas, ter participado de tantos cultos protestantes, ter assistido a tantos cultos cristãos espíritas. Tudo isso é importante. Mas eu sinto que essas palavras de Paulo são palavras que nos levam a uma experiência mais profunda, a uma aproximação maior do que simplesmente olhar para o Cristo com uma certa distância. Eu lembro que quando o espírito André Luiz chega no mundo espiritual, ele foi um cristão, ele foi um católico na sua última encarnação. E lá no mundo espiritual, dentre inúmeras reflexões que ele fez, ele diz mais ou menos o seguinte, com outras palavras, mas dizendo o seguinte, olha, eu na Terra, né, fui à missa, tantas vezes à missa, né, mas li os textos, li a Bíblia, mas, né, eu não me abria. Ele não deixava que aquele ensinamento penetrasse a minha alma. Eu lia muito com o intelecto, não com o coração. Não que ler com o intelecto seja dispensável, não, a gente precisa compreender, mas a gente precisa, né, permitir que o ensinamento desça também para o nosso coração. A gente precisa sempre, quando lê, quando ouve alguma mensagem da espiritualidade, quando ouve alguma palavra do Evangelho, algum ensinamento, né, cristão, a gente precisa sempre pensar, bom, o que isso tem a ver comigo? Né? O que esta palavra do Cristo me ensina? O que esta palavra de Jesus me orienta? É preciso ter, sobretudo, uma humildade para reconhecer em Jesus aquilo que o Espiritismo diz com bastante clareza, de que Jesus é o guia da humanidade. Então, Jesus não é só aquele que a gente ora e pede a ele uma ajuda, pede a ele uma cura, pede a ele uma intercessão. Não que ele não faça isto, mas isto não dá uma visão total da missão dele. Isto é um pedacinho muito pequeno da missão dele. A grande essência da missão de Jesus é o seu caráter de mestre espiritual. Jesus rejeitou muitos adjetivos, mas ele fez questão de assumir.
Ele disse: vocês dizem que eu sou mestre, e é verdade, eu sou. Mas o mestre que não vem apenas elucidar a nossa mente, um mestre que vem falar, sobretudo, ao nosso coração. Um mestre que vem ampliar o conhecimento espiritual que o povo até então tinha com base no Antigo Testamento. E um mestre que não apenas ensina, ou ensina não apenas falando, mas ensina também exemplificando. E isso faz de Jesus um mestre incomparável. Porque ele não apenas mandou agir dessa ou daquela forma, mas ele agiu dessa ou daquela outra maneira. E pediu para que a gente o seguisse, que a gente fizesse o que ele fez. Evidentemente que, do ponto de vista espiritual, nós ainda estamos distantes da prática que o Cristo teve. E isto, na visão do Espiritismo, vai levar ainda um bom tempo, muitas e muitas outras encarnações, para que a gente chegue ao nível em que Jesus chegou, de um espírito já liberto da matéria, liberto das paixões, um espírito que ama, que perdoa, que é fraterno, que ajuda 100% do tempo. Nós já fazemos alguma coisa disso de vez em quando. Não é? De vez em quando a gente tem alguns lampejos de bondade, de vez em quando a gente perdoa, né? De vez em quando a gente ajuda, né, pessoas que estão fora do nosso círculo pessoal, afetivo, familiar, né? Mas a maior parte do tempo e dos dias a gente ainda está num nível mais distante de Jesus, oposto de Jesus, que é um nível mais egoísta, egocêntrico, orgulhoso, né, briguento, que tem ódio, que tem raiva, que quer matar o outro, que passa por cima do outro, que guerreia, né, que machuca, que rouba, que tripudia, que pisa em cima. Né? Ou, se a gente ainda não é tudo isso, muitas vezes a gente, se não faz tudo isso, a gente deixa de fazer o bem também que podia fazer. A gente é muito omisso, né? A gente, às vezes, não faz tanto mal, mas também não faz o bem. Ou, quando faz o bem, faz apenas no círculo das nossas relações pessoais. Jesus é um homem, é o protótipo do homem de bem do futuro. Todos nós um dia seremos. Né? Mas isso não quer dizer que, embora exista essa distância incomensurável, isso não quer dizer que a gente não possa já ir dando os nossos passos em direção dele. Isso não quer dizer que a gente não possa, a cada dia, se esforçar para estar em Cristo. E aí vale sempre aquela reflexão, né? Puxa vida, nessa situação que eu vivi, nessa situação que eu estou vivendo, eu tenho vontade de fazer tal coisa. Mas essa vontade de fazer tal coisa seria a vontade que Jesus me recomendaria? O que Cristo faria no meu lugar?
é que ele agiria? E aí, a partir disso, nós nos esforçarmos para seguir o guia. Jesus é o guia e modelo da humanidade. Os espíritos de luz disseram isso a respeito do Cristo. Ele é o guia. Vamos atrás dele. Quando a gente está perdido, aparece um guia. Bom, vamos atrás do guia. E a humanidade, de certa forma, está perdida. E quando eu falo humanidade, eu estou me incluindo todos nós, né? Por que a gente está perdido? Porque a gente quer viver individualmente, né? A gente ainda não aprendeu a viver como uma família, a gente não aprendeu ainda a viver coletivamente, a gente ainda é muito dividido em raça, né, em povo, em cor de pele, em religião, em condição sexual, em partido, em time de futebol, em família biológica. A gente ainda tem muita dificuldade de ter essa visão do Cristo, né? Quem é meu pai, quem é minha mãe? Ele quis dizer o seguinte: olha, todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos. Todos nós precisamos aprender a conviver fraternalmente, porque isto vai depender a nossa felicidade. Vai depender a paz no mundo. Vai depender a minha paz. Se a gente não adquirir essa consciência, nós estamos caminhando para uma fase da humanidade em que a gente inevitavelmente, né, vai perceber que ou a gente se ajuda ou todo mundo se salva, não vai salvar ninguém. Me lembro de um documentário que eu assisti há alguns anos atrás. Eu não sei em que país que aconteceu isso, mas eles retrataram a seguinte situação. Era um país que tinha um comércio de rua muito grande. Nesse comércio de rua, havia aqueles comerciantes que colocavam as suas barraquinhas na calçada, né? E em frente a lojas que também vendiam seus produtos. Então, tanto os comerciantes de rua como os comerciantes ali estabelecidos em lojas físicas, eles estavam disputando o mesmo cliente. E um vivia em guerra com o outro. Os comerciantes com lojas físicas queriam expulsar os comerciantes de rua, e os comerciantes de rua, por sua vez, roubavam os clientes, roubavam no sentido, né, de atrair os clientes para si. Os dois estavam perdendo. Até um dia que eles sentaram e falaram assim: peraí, ao invés de a gente se digladiar, a gente precisa se unir. E eles começaram, então, a estabelecer uma série de regras, né, de apoio mútuo, para que eles pudessem viver em paz e cada um, né, ter a sua clientela essa que acabaria escolhendo o local em que ela seria mais bem tratada, encontrasse melhor preço, mas que não havia disputa. Por exemplo, os comerciantes com lojas
físicas, eles guardavam, no final do expediente, a barraquinha do comerciante de rua dentro do seu estabelecimento. No dia seguinte, abria e entregava a barraquinha. Quando eles não tinham uma peça ali na barraquinha de rua, eles levavam o cliente para dentro da loja. Falavam, lá tem. Leva lá. Vai lá buscar. Levava o cliente lá dentro. E passaram a viver, né, fraternalmente e acabaram lucrando com isso. Então, isso é uma simples situação que nós todos vamos ter que, inevitavelmente, chegar a esse ponto de entendimento, de ajuda mútua. Né? Isso é fraternidade. Tem espaço para todos, todos podem ganhar, todos podem lucrar, todos podem sobreviver, sem que um tenha que pisar no outro. E se nós pudermos nos ajudar, todo mundo ganha com isso. Então, isso são ensinamentos do Cristo. Então, estar em Cristo é esse passo mais decisivo, é uma experiência, ou seja, é uma vivência, em que eu me permito. E eu me permito por quê? Porque eu me convenço que eu estou diante do espírito mais evoluído, sem demérito para os demais líderes de outras religiões. Mas, segundo os espíritos de luz, Cristo Jesus é o guia planetário. Portanto, os ensinamentos dele não são apenas regras morais. São regras de felicidade. São regras de saúde. Veja, Jesus falou muito sobre o amor. Não é? Falou muito sobre o amor. E hoje, mais do que nunca, né, o amor vem se mostrando, segundo a ciência, como uma necessidade fisiológica nossa. Nós citamos aqui em nosso livro Aqui e Agora, né, num dos seus capítulos, a opinião, o ensinamento de um dos maiores cardiologistas do mundo, Dr. Dean Ornish, médico americano renomado, em que ele fala, olha, ele é um grande pesquisador, né? Olha, dieta é importante para a saúde, sim. Exercícios físicos são importantes para a saúde, sim. Remédios, muitas vezes, são necessários, sim. Cirurgias, às vezes, são importantes, sim. Mas ele falou, mas tem uma coisa que é fundamental e que tem um grande papel, tem um grande poder de cura, que é o poder da intimidade, que é o poder do afeto, que é o poder do amor. E ele apresenta, então, pesquisas, evidências, casos concretos, casos dele mesmo, do quanto que esse poder do afeto, da alegria, né, do envolvimento, da fraternidade, da intimidade, de ter amizades, de cultivar amizades, de você ser humano, de você amar, de você perdoar, de você compreender, de você estabelecer relações humanas,
o quanto que isso favorece a nossa felicidade, o quanto que isso favorece a saúde das nossas emoções e o quanto que isso favorece a saúde do nosso corpo. E, a contrário senso, né? O quanto que o isolamento, o quanto que a solidão, o quanto que o rancor, o quanto que o ressentimento, o quanto que o egoísmo, o quanto que a soberba também nos afetam negativamente, inclusive sob o ponto de vista da nossa saúde. Há pesquisas dizendo, por exemplo, né, que as emoções negativas, essas que eu citei agora, né, raiva, inveja, cobiça, né, esse estresse, né, uma posição de superioridade em relação aos outros, quer dizer, o orgulho, né, o isolamento, viver distante dos outros, se achar melhor do que os outros, pisar nos outros, né, esnobar os outros, né, guardar, né, mágoa no coração, tudo isto estressa o nosso corpo. Tudo isso inflama as nossas artérias. E essa inflamação geral, ela propicia o quê? Propicia muitas doenças. Doenças cardíacas, doenças vasculares, depressão do sistema imunológico. E aí nós vamos encontrar em Jesus esse mestre, né? Da saúde espiritual, mestre dos bons relacionamentos, mestre da fraternidade, mestre da justiça social. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui, né? Quem está em Cristo, então, quem se dispõe a ter essa experiência com Cristo, para que essa experiência nos leve a sermos uma nova criatura. Então, a experiência com Jesus é uma experiência de transformação. É não deixar que aquele homem velho aqui é o homem, né? Egocêntrico, orgulhoso, raivoso, briguente, estressado, mal-humorado, zangado, irritado, violento, machista, preconceituoso, quer tirar vantagem em tudo, né? Só se importa consigo, dá mínima para os outros, não tem um gesto de fraternidade. Que esse homem velho, ele vá sendo transformado em uma nova criatura. Este é o programa do Cristo. A proposta do Cristo é transformarmos uma nova criatura. E diz o Paulo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. Olha o que diz Paulo. E eu fiquei perguntando quantas coisas velhas já ainda estão conosco. Ainda não passaram. Quantos erros, quantas viciações, quantas mágoas, quantos rancores, quantas culpas,
né? Quanto o modo de viver, né? Dissonante, não harmônico, quantas tristezas que a gente não passa. O quanto que a gente está apegado a este ser que não se renova. Jesus é renovação. Eu fiquei pensando hoje, né, o quanto que eu, De Luca, né, já venho escrevendo sobre Jesus, falando sobre Jesus, né? Escrevi livros sobre Jesus. Alguém me tocou, o amigo Jesus, o médico Jesus. Todo livro meu tem alguma lição sobre Jesus. E eu fiquei refletindo, né? Puxa vida. O quanto que, né, o De Luca, estou escrevendo livros há 24, 25 anos, é o mesmo De Luca hoje. É claro que ainda tenho muitas imperfeições, muitas coisas a avançar. Mas eu fiquei analisando o quanto que eu já hoje sou uma versão, não perfeita, mas sou uma versão melhorada. Nós vamos fazer até no começo do ano que vem, se Deus assim permitir, quase 3 anos de live. O quanto que nesses 2 anos e meio, 3 anos, eu melhorei alguma coisa. Me tornei um espírito mais dócil, mais humano, mais compreensível. Será que nesses 3 anos que a gente está junto aqui, 2 anos e meio, 3 anos, será que eu já perdoei alguém? Será que eu já me perdoei de alguma coisa? Será que eu já deixei de ser uma pessoa tão rancorosa? Será que nesses 3 anos eu estou pensando também nas pessoas que estão ao meu lado? Eu estou diminuindo meus preconceitos? Sou uma pessoa um pouco mais fraterna, estou um pouco mais leve, estou um pouco mais, né, mais humano, mais compreensível, estou um pouco mais legal. É importante que a gente faça isso. Porque isso depende da nossa felicidade. Já que o Cristo é o mestre do amor, é o mestre da paz, é o mestre da saúde, é o mestre dos relacionamentos. Seguir Jesus, então, significa estar num caminho de prosperidade, de progresso, de avanço, de melhoria, em todos os níveis da minha vida. As coisas velhas já passaram. Estamos deixando passar essas coisas velhas? Né? Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Isto é renovação. Então, Jesus, se a gente tiver que resumir tudo isso, Jesus é renovação. E renovação significa deixar passar o velho. É cada dia buscar uma versão melhor de si mesmo. Significa transformação, mudança. Claro, paulatina, ninguém vai fazer isso do dia para a noite e nem deve. Mas é aquele esforço constante, aquele foco. Porque isso é que me faz viver melhor. Isso é importante.
Ah, mas isso é muito difícil. A transformação sempre exige um trabalho. Ninguém tem melhorias sem esforço, sem trabalho. E aqui é o trabalho interior. E eu faço isso não porque eu quero algum prêmio de santidade, não. Eu faço isso porque eu já percebi, eu já saquei, eu já entendi que isso que Jesus fala transcende religião. Isso que Jesus fala é ensinamento de vida. É melhora para mim, melhora para as pessoas que estão à minha volta, é melhor para a minha família, é melhora, né, para a minha saúde mental. Então, isso me faz, né, me faz colocar foco nessas coisas. Me anima a trabalhar nesse caminho de seguir Jesus, não por causa dessa ou daquela religião, não para parecer que é uma pessoa santa, não. Eu quero é viver bem. Eu acho que é isso que a gente quer, né? Você quer viver bem, você quer viver melhor, você quer viver em paz, você quer viver bem, ter bons relacionamentos, né? Saber lidar com os desafios da tua vida, saber enfrentar, saber lidar com os seus medos, exorcizar os seus fantasmas, criar uma vida melhor para você e para os outros à sua volta. Isto é ser nova criatura em Cristo. Bonito isso, não? Vamos lá. Vamos pedir ao Cristo agora que nos ajude nesse grande trabalho espiritual. A oração é um dos grandes ensinamentos do Cristo, que a gente entrar em comunhão com o nosso Pai. Comunhão com Deus que está dentro de nós. Jesus conversava com Deus. E é isso que ele nos ensinou. A encontrar em nós esse Deus que é amor, que é bondade, que é justiça. Que é misericórdia. E que esse mesmo Deus que enviou Jesus e enviou tantos outros mestres espirituais para que tudo se fizesse novo em nossa vida. Então nós nos aproximamos de Jesus neste momento. Ele que falou que estaria conosco todas as vezes que estivéssemos reunidos em seu nome. Mestre querido, estamos aqui. Centenas e centenas de pessoas que te admiram, que te amam, que te buscam, que pedem a tua ajuda. Espíritos ainda necessitados, que têm uma longa caminhada pela frente, mas nós queremos começar a caminhar. Nos ajude, Jesus, então, a esse processo, a esse grande trabalho interior,
de que as tuas palavras caiam em nós em espírito e verdade. Que não sejam palavras que apenas encantem os nossos ouvidos, mas sejam palavras que iluminem a nossa alma, que ampliem a nossa consciência, que toquem nosso coração, que possamos sentir o teu amor nesse instante. Que tudo aquilo que o Senhor ensinou e continua ensinando são ensinamentos de vida feliz, de vida próspera, de vida saudável, de vida eterna. Jesus pega a nossa mão, nos ajuda a buscar essa renovação, porque é esta renovação que, por certo, nos tirará das zonas do sofrimento, onde muitas vezes nós nos colocamos. Vivendo em desarmonia com as leis divinas, vivendo em conflitos com os outros, magoando, guerreando, pisando, ignorando. Nos ensine hoje o caminho de volta, o caminho desta renovação, que outro não é senão o de amar, de compreender, de tolerar. Que a gente se lembre disso todos os dias. Alguns dirão, é difícil, é a porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Estar perdido é estar longe dos teus ensinamentos. E todas as vezes em que me perder, Jesus, me acorda, me chama a atenção, me explica, me elucida, abra minha mente, para que eu possa entender. Que eu possa entender da importância de cultivar os valores, os tesouros do céu. De ir me renovando a cada dia, de ir abrindo mão do orgulho, abrindo mão da raiva, abrindo mão do ódio, abrindo mão dos julgamentos, abrindo mão da ideia de ser melhor, ser superior. Tudo isso é ego. E esse ego exacerbado me faz sofrer, me adoece. Ah, Jesus, vem até nós. Fala ao nosso íntimo nesse instante. Aquilo que o Senhor, somente o Senhor sabe falar. Fala ao coração de cada um que está aqui neste momento. Desobstrui a nossa mente. Abra o nosso coração. Pegue a nossa mão e nos ajuda a
fazer nova a nossa vida. Aí, deixando as coisas velhas passarem. Deixar o passado passar. Deixar os erros, as mágoas, as culpas, os ódios. Eis aí a cura. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Segue para as coisas novas, para a renovação. Ampara, Mestre, cada irmão, cada irmã nas suas necessidades. Socorre os lares, os que perderam a fé, os que estão num leito de dor, os que estão nos hospitais, os que perderam a vontade de viver. Anima-os, Senhor. Tu és o pão da vida. Distribui esse pão nesse instante, Jesus. E que cada um de nós tome esse pão do Cristo. Comemos desse pão, que não é o pão material, mas é o pão da alma. Alimente sua alma. É o Cristo que está dando para nós esse alimento agora. Está fazendo a sua Eucaristia. Tomai e bebei o meu corpo, os meus mandamentos, os meus ensinamentos. Comei, alimentai, digeri. E experimentareis a renovação, a bênção e a cura. E esta força dos emissários do Cristo que passam por todos os lares agora sintonizados conosco. As falanges de Bezerra de Menezes, levando os remédios espirituais. O amparo, a fortaleza de alma. E com Jesus, voltamos à nossa Mãe Maria Santíssima, encontrando nela o amparo, a força, a luz. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós. Rogai por nós, pecadores, fazei-nos homens novos.
Rogai por todos aqueles que agora estão participando de nossa reunião. Rogai pelos nomes aqui colocados para vibrações. Rogai por nossos antepassados. Recolhei-os em vossos jardins celestiais. Rogai por essas águas aqui colocadas, Senhora, permitir que os anjos da cura possam colocar nela o alimento, o remédio para a nossa saúde. Jesus é saúde, perdão é saúde. Caridade é saúde, alegria é saúde. Jesus é o médico. Consultai este médico. Tomai os remédios que estão prescritos em seu santo evangelho. Tomai todos os dias, meus filhos, os remédios que Jesus nos receitou. E havereis de sentir as forças renovadoras da vossa alma, acendendo luzes de esperança e paz e alegrias em vossos corações. Bendita a paz, meus filhos, bendito aquele que ouve e segue as palavras do Cristo. Louvado seja Deus, louvado seja Maria Santíssima. Deus vos abençoe. Graças a Deus. Meus amigos, uma alegria estarmos juntos. O Grupo Esperança tem assistência espiritual presencial na próxima quarta, 20 horas e 15 minutos, e no próximo sábado, 16 horas. Participem. O trabalho presencial é uma grande bênção na nossa vida. Tem os passes, são momentos muito gratificantes. Nos encontraremos, se Deus assim permitir, na próxima segunda-feira. Paz profunda a todos.